Começa mais um podcastão do Zap. Olá pessoal do Podcastão do Zap, aqui é o Leandro que vos fala e hoje eu queria levantar um assunto que é sobre liberdade, expressão de ideias. Até a gente chegou a conversar sobre isso no uso de máscaras, mas a gente não alongou, né? Então assim, hoje a gente vê muito até um uso imperativo, né, de liberdade de expressão. Estou falando isso porque esse é um dos programas que o Alexandre Garcia vai comandar na CNN como novo integrante, né? O contratado da CNN. E acabam usando a liberdade de expressão para você ter práticas bizarras, né? O uso de máscaras mostrou muito bem isso. Só que hoje eu queria adentrar sobre esse conceito de liberdade, de como que as pessoas confundem muito essa prática, né? É comum muita gente falar que isso está ferindo o meu direito de ir e vir, né? Assim, de fato, o direito de ir e vir, ele é garantido. Porém, isso não pode sobressair a questão do afeto à saúde. Afeto à saúde individual, mas afeto à saúde coletiva, que é no caso da pandemia agora. Então, é um uso categórico, né, dessa frase de direito de ir e vir, como eu disse, um imperativo para autenticar certas bizarrices. E assim, é como um agente interno, né? Eu vou porque eu tenho vontade, eu vou porque eu sou dono de mim mesmo. Mas, assim, esses aspectos estão intrínsecos à questão do bem-estar comum, né? Então, o bem-estar comum, ele sobressai sobre o direito do bem-estar individual. Então, acaba sendo uma hierarquia. O bem-estar comum lhe proporciona o bem-estar individual. Então, assim, hoje em dia, você vê bastante notícia na mídia aí sobre quando uma pessoa vai orientar a outra, alguma autoridade da vigilância, os próprios guardas municipais, e aí a pessoa se recusa a usar máscara ou tomar a medida preventiva ali, dizendo que isso está afetando a liberdade. Então a gente viu agora esse episódio do desembargador, no qual ele assim contrapôs o guarda municipal de maneira bem agressiva até, podemos dizer até humilhando, né? Como eu falei para vocês, isso é bizarro, né? Houve o episódio lá no início também da quarentena, onde que o Dória instituiu, né, a quarentena e os guardas foram abordar uma moça que estava na praça. Teve o episódio também lá do engenheiro civil lá, né? Isso deu o que falar também. Então as pessoas sempre colocam isso. A minha liberdade está sendo afetada. Só que a construção da liberdade também perpassa pelo fato de que a comunidade tem que proporcionar medidas necessárias para a gente perceber o que está fazendo de errado e o que está fazendo de certo. Então a gente faz parte de um grupo, né? Cada ser humano faz parte de um grupo onde essa comunidade tem que propor contingências favoráveis para o desenvolvimento cultural. Então, assim, nessa questão de... Isso é a sobrevivência da cultura, poderíamos dizer, né? Nisso cabe, por que não, medidas coercitivas, que é a multa, que é até mesmo reclusão, porque se você constata que está com Covid e você sai da sua casa, fura o isolamento, isso pode ser enquadrado no artigo 132. Você pode pegar de 1 ano a 3 anos de reclusão. Então, assim, as contingências punitivas, vamos dizer, também servem para o aprendizado. Então, assim, no início, houve muita recusa, até mesmo em cinto de segurança. Só que a multa foi sendo aplicada e isso virou até uma questão natural. Você entra no carro, coloca cinto de segurança. Até mesmo o capacete. O capacete, tempos atrás também houve uma recusa no uso de capacete quando eu andava de moto. Área de fumante.
também teve uma certa recusa também, e hoje, assim, foi se naturalizando. Então, assim, há um erro no que é a liberdade. A liberdade, eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Então as pessoas assim têm que adquirir um pouco mais de consciência e assim usar esse imperativo categórico, né, de autenticar certas bizarrices, como eu falei. Boa tarde, ouvintes do Podcastão do Zap. Aqui quem fala é o Marcelo Rubens. É um tema um tanto complexo de se avaliar, essa questão da liberdade individual, pois somos seres individuais, né? Consciências individuais, vivendo em um ambiente coletivo. Muitas vezes vivemos aí na nossa casa com a nossa família, com algumas pessoas. Vivemos em um bairro com centenas de pessoas, em uma cidade com milhares de pessoas, em um país com milhões de pessoas, em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas. Muitas vezes dentro do nosso próprio ambiente familiar, dentro da nossa casa, com aquelas pessoas que moram junto com a gente, e temos muitos conflitos, né? Pois cada pessoa tem um gosto, né? Uma maneira de viver, e isso acaba tendo conflitos dentro do nosso próprio lar. Um exemplo, né? Uma vez, ou uma pessoa gosta de um determinado tipo de música, outra pessoa não gosta, né? Então a pessoa ouve aquela música, a outra fica incomodada. Tudo isso dentro do nosso próprio ambiente, às vezes com duas, três pessoas, gera já um certo conflito na questão da liberdade, né? Daquilo que a pessoa pode fazer, né? Agora, pensando num país, né? Numa sociedade de milhões de pessoas, no mundo todo, né? Qual complexo é essa questão, né? Da liberdade? Então, por vivermos, né, em um ambiente coletivo, temos uma certa liberdade, né? Essa liberdade é relativa até o momento que você esbarra na liberdade do outro. Então, você tem seu espaço, mas seu espaço é limitado até o momento que você tem o espaço do outro, né? A partir do momento que você extrapola esse seu espaço, essa sua liberdade, você começa a oprimir o outro. Então, um exemplo simples, né, de se analisar. Você está na sua casa, você mora com a sua esposa ou seu marido na sua casa. Um exemplo simples. Então, você gosta de rock, um rock bem pesado, e a sua esposa gosta de um pagode. Se você pega no domingo de manhã e coloca um rock alto na sua casa e a sua esposa está dormindo, você vai incomodar ela. Ou seja, você você pode dizer: "Ah, eu estou na minha casa, eu tenho a liberdade de ouvir a música a hora que eu quero". Mas você não mora sozinho. Você está tirando a liberdade da sua esposa que está dormindo, né? Que ela não vai poder mais dormir porque você está ouvindo música de manhã, né? E é uma música que ela não gosta, né? Então, isso já é um cerceamento da liberdade. Se você mora sozinho, é outra coisa. Agora, se você mora sozinho e coloca uma música muito alta, você já vai começar a incomodar os vizinhos, né? Então, você acaba tendo um espaço, né? Onde você pode atuar com a sua liberdade de expressão, mas até chegar ao próximo, né? Se você vivesse numa ilha deserta, sozinho, sem ninguém, longe, bem longe de qualquer outra pessoa. Você poderia escutar sua música na altura que fosse, que ninguém ia escutar. Você poderia andar pelado, que você não ia incomodar ninguém, né? Você teria uma liberdade maior. Então, você nota assim que quanto mais isolado, né? Quanto mais afastado, você tem uma certa liberdade, uma maior liberdade para você se expressar e fazer suas coisas, né? Mas a partir do momento que você vive em um mundo, né, como hoje, uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade cada vez tem mais gente, uma sociedade cada vez mais conectada, então você acaba tendo uma restrição ainda maior, né, daquela sua liberdade de agir ou de pensar em alguma coisa, né? Conforme a humanidade foi evoluindo, foi se formando os grupos, né, as cidades, né, os países, foi se vendo a necessidade de estabelecimento de regras de convivência,
daqueles indivíduos dentro daquela comunidade, né? Então, foi se estabelecendo leis para que as pessoas pudessem conviver dentro daquela sociedade de uma forma harmoniosa, né? Em teoria, essas leis deveriam ser estabelecidas em comum acordo entre todos que vivem dentro daquele ambiente, né? Então, temos, por exemplo, o exemplo atual, né, a questão do coronavírus aí, que o indivíduo, ele fala, eu não vou utilizar máscara porque eu saio na rua do jeito que eu quero, a vida é minha e tudo mais, né? Só que esse indivíduo, ele não tem consciência, né, de que ele está inserido dentro de uma sociedade, de uma coletividade na qual ele não é um indivíduo isolado que pode agir da maneira que quiser e fazer diante dessa situação fazer o que bem quer, né? Até porque se ele não utilizar máscara, por exemplo, essa questão que se tornou obrigatório porque se viu a necessidade para a convivência de todos, né? Que se utilizasse a máscara, né? Então, se ele não está utilizando a máscara, ele está interferindo na, na vida das outras pessoas, pois ele pode transmitir a doença para outras pessoas, da mesma forma ele pode pegar essa doença de outras pessoas, ocupar um leito de UTI, né? E, vamos dizer assim, ele vai acabar interferindo negativamente naquela sociedade. Mesma coisa com relação ao uso do cinto de segurança. Então, ele vai dizer: ah, o carro é meu, eu não vou usar o cinto de segurança, eu uso se eu quiser, né? Só que se ele provocar, se ele tiver um acidente de carro e precisar ficar internado no hospital, ele vai ter que ocupar um leito de UTI na qual a sociedade está pagando imposto para manter, né? Então, tudo isso acaba sendo interferindo, né? Toda essa questão aí, não somos indivíduos isolados, né? Estamos vivendo em comunidade, né? Mudando um pouco até o foco, né, da questão da liberdade de agir, mas a liberdade de pensar, né? Porque hoje, com a popularização da internet, a gente vê muitos casos de crime de ódio pela internet, racismo, pessoas misóginas e tudo mais, né? As pessoas descarregam as suas opiniões na internet e às vezes muitas se arrepende e toda essa questão, né? A internet ainda é mais complicada porque a internet está falando com o mundo, né? Agora, imagina como o exemplo inicial que eu dei, né? Você está vivendo com duas, três pessoas dentro da sua casa e às vezes você já tem conflito, né? Agora, se você manifesta uma opinião, né, na internet, você acaba tendo um conflito com o mundo todo, né? Pelo menos com um grupo grande de pessoas que vão ver aquilo ali, né? Então, a amplitude acaba sendo ainda muito maior, né? Essa questão da liberdade de expressão, né, em tempos atuais, ela ainda acaba sendo mais complexa, né? Do que você simplesmente, como era antigamente, você manifestar sua opinião numa mesa de bar para três pessoas, ou você manifestar sua opinião no Twitter e milhões de pessoas ver sua opinião, né? Então acaba tendo essa complexidade. Então a questão é você tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de agir, até que ponto? Até o ponto que você está interferindo na liberdade do outro. Então, se você é um indivíduo preconceituoso, se você é um indivíduo, né, com um determinado tipo, uma determinada situação, uma determinada coisa, e você acaba manifestando essa sua opinião na internet, você vai ofender a muitas pessoas que vão ler aquilo ali e vão se sentir ofendidas com essa questão, né? Então, a nossa liberdade de expressão, ela acaba sendo expandida ou limitada de acordo com o ambiente que você se encontra, né? Então, se você é uma pessoa que está numa praia de nudismo, gosta de ficar nu na praia e está numa praia de nudismo, você vai poder ficar nu naquela praia que ninguém vai se ofender com aquilo, entendeu? Porque a todo mundo que frequenta aquela praia vai estar de comum acordo, né, com aquela situação. Mas você não pode ficar nu na rua da sua casa, e nem em rua nenhuma, né? Por quê? Porque você vai estar ofendendo as pessoas que vivem naquele local e que não concordam com aquela situação, né? Então, muita da questão da liberdade
ela parte por essa questão. E o que muitas pessoas não têm em mente é essa consciência de que elas vivem num ambiente coletivo, numa sociedade, e é que precisa respeitar certas regras dentro daquela sociedade para que se tenha uma boa convivência com todos, né? Então acaba sendo uma certa forma o egoísmo, né? Então a pessoa ela tá pensando nela porque eu sou um indivíduo, eu tenho liberdade, entendeu? Eu sou um indivíduo com plena liberdade, eu posso fazer o que eu bem entender, não tem que respeitar regra nenhuma. Ou às vezes é porque eu tenho um cargo superior, né? Então eu não preciso seguir as regras que as outras pessoas seguem, né? Ou então simplesmente porque eu não quero, mesmo porque a vida é minha, né? Muitas pessoas acabam pensando assim, mas isso acaba não sendo válido a partir do momento que você está vivendo numa comunidade que existe leis que você deve seguir para uma boa convivência naquela sociedade. Então, se você não quer seguir as regras daquela sociedade, você vai ter que se isolar. Então, você compra um sítio para você, vai viver isoladinho no sítio, vai viver numa ilha, né? Vai viver em algum lugar onde você possa viver da maneira que você acha que deva viver, né? Mas a partir do momento que você está inserido dentro de uma cidade, dentro de um bairro, ou dentro dentro da sua própria casa, você tem que estabelecer regras de uma forma que você, né, possa ter a sua liberdade, né, de agir, mas até um certo ponto, até chegar na liberdade do próximo, daquele que está ali mais próximo de você, porque a partir do momento que você extrapola a sua liberdade para chegar na liberdade invadir a liberdade do próximo, então você já está extrapolando essas regras de liberdade, vamos dizer assim, né? Essa questão, e você já está invadindo o espaço do outro, né? E tudo mais. Bom, acho que essa é a minha opinião a respeito disso, uma breve opinião aí. Agradeço aí a paciência de vocês. Até a próxima.